Olá pessoal, tudo bom? A gente está aqui para mais uma aula daquela série de aulas que a gente está fazendo sobre dicas de gramática. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o hífen, sobre algumas regras que ficaram bem lógicas dentro da nova ortografia, ok? Se você gostar da aula, não esquece de dar o joinha aí e de se inscrever no nosso canal. Você também pode ativar o sininho para que quando a gente lançar um vídeo novo, você possa ficar sabendo através de uma notificação, ok? Vamos para a aula então. O uso do hífen em algumas construções de palavras compostas tem regras bem interessantes e bem racionais para a gente poder gravar. É sobre essas regras que a gente vai falar hoje, tá bom? Então a primeira é o uso do hífen em prefixos com palavras iniciadas por H, como por exemplo, sobre-humano, mini hotel, anti-higiênico, essas palavras aí. Tem hífen ou não tem hífen? Tem hífen. Sempre que a segunda palavra iniciar com H, a gente vai ter que utilizar o hífen obrigatoriamente, ok? A segunda regrinha. Sem hífen quando o prefixo termina em vogal, diferente da vogal que inicia o segundo elemento. Então, se a palavra termina por uma vogal e a segunda palavra inicia-se por uma vogal diferente daquela, a gente não vai usar o hífen, né? É o exemplo, por exemplo, de aeroespacial. Aero terminou por O, espacial por E, então a gente tem vogais diferentes, a gente não utiliza o hífen. Como anteontem também não, né? Ante termina por E, ontem começa com O. Então, quando as vogais forem diferentes na hora lá do término da primeira palavra e do início da segunda palavra, a gente não vai utilizar o hífen, a gente vai juntar e vai formar uma palavra composta sem hífen, ok? Terceira regra, quando a palavra termina com uma vogal e a segunda começa por uma consoante. Nesse caso, a gente não vai usar o hífen também, como por exemplo em ultramoderno, né? Geopolítica, então terminou por vogal, geo, política começou por consoante, então a gente junta numa palavra só. Semideus, semi terminou por I, Deus começou com D, então a gente junta numa palavra só, é uma palavra composta sem hífen, beleza? A próxima vai ser sem hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com R ou com S. Nesse caso, a gente vai ter que dobrar a letra R e dobrar a letra S para elas continuarem com o mesmo som, né? Porque se a gente colocar somente um R, ele vai dar, por exemplo, em contra-regra, contra-regra, sem hífen, juntou tudo e acrescentou um R. Se a gente não acrescentar, vai ficar contra-regra, né? Vai ficar diferente a pronúncia. Então, para a pronúncia ficar igualzinha, a gente dobra o R. Contra-regra, tudo junto com R dobrado. Mesma coisa, antirracismo. Terminou com I, começou com R, dobrou o R, uma palavra só com R dobrado. Mini saia, aí aconteceu a mesma coisa. Ó. Mini terminou com I e saia com S, dobrou o S e ficou uma palavra só. Ok? A próxima regra, hífen quando o prefixo termina por vogal e a segunda palavra começa por uma vogal igual ao da primeira. Então, o exemplo mais clássico, né? Micro-ondas. Micro terminou por O, ondas começou por O. Agora a gente precisa colocar aí um hífen, tá certo? Então, toda vez que a primeira palavra terminar por uma vogal e a segunda começar por uma vogal igual, vai ter o hífen. Outra regra para você. Hífen nas palavras compostas sem elemento de ligação. Quando as palavras são compostas sem um elemento de ligação, tipo bate-boca, a gente vai ter que colocar o hífen. Tira-teima, lance livre, mata-moscas, todas essas vão ter hífen então. A próxima regra, sem hífen nas palavras compostas com elementos de ligação. Aquelas que têm, então, uma preposição para ligar das palavras, essas não vão ter mais hífen. Como, por exemplo, fim de semana, dia a dia, né? Essas palavras, pede, moleque, sempre que tiver aí um elemento de ligação, é sem hífen, ok? Sem hífen depois de não e quase. Em palavras como não agressão, quase delito, a gente não vai pôr hífen mais. Então, nesses casos, sempre sem hífen, com a palavra não e com a palavra quase. Hífen depois de mal,
mal com L, né? Quando a palavra seguinte começar por vogal, por H ou por L. Isso é mesmo uma questão bem sonora. Então, se a palavra composta inicia por mal com L e a segunda palavra começa por vogal H ou L, a gente vai colocar o hífen. Então, no caso de mal ouvido, mal escovado, mal indicado, mal arrumado, mal limpo, em todos esses casos a gente vai ter aí a utilização do hífen. Mais uma regra, a gente já está na 10ª regra. Hífen quando o prefixo termina por consoante e a palavra seguinte começa pela mesma consoante. Então, é o caso de super romântico, por exemplo. Super terminou por R e romântico começou por R. No caso de letras iguais, é o uso do hífen. Vai ser o mesmo caso de vogais iguais. Então, consoantes iguais, vogais iguais, a gente vai colocar o hífen, ok? Subbibliotecário, super racista, a gente vai ter aí o hífen em todos esses casos. 11ª regra, sem hífen quando o prefixo termina por consoante e a palavra seguinte começa por vogal. É o caso de interestrelar. Inter terminou por uma consoante e a palavra seguinte começou por uma vogal. Estrelar, tudo junto, sem hífen, uma palavra só, palavra composta sem hífen. 12ª regra, hífen quando os prefixos forem ex, sem, além, aquém, recém, pós, pré e pró. Pré-vestibular, ex-namorada, né? Toda vez que a gente tiver esses prefixos, a gente vai ter o hífen. 13ª regra, hífen quando os sufixos são de origem tupi-guarani. Por exemplo, açu, guaçu, mirim, a gente vai ter o hífen, ok? Hífen quando os compostos por apóstrofo. Então, quando a gente tem apóstrofo é aquele símbolozinho que a gente coloca ao lado de algumas palavras. A gente nem utiliza mais tanto isso na ortografia nossa aqui do Brasil, né? Então, apóstrofo é aquela é tipo uma vírgulazinha que a gente põe mais em cima da palavra, como tá aí no exemplo, ó. Gota d'água, gota, hífen, d'água. Esse d'água vai ficar com um apóstrofe assim, entre o D e o água. Pé d'água. Então, sempre que tiver apóstrofe e tiver uma palavra anterior, a gente vai utilizar o hífen. Hífen é em palavras iguais ou quase iguais. Tipo reco-reco, zigue-zague, ping-pong. Então, nessas palavras que são iguaizinhas ou quase iguais, a gente vai utilizar o hífen também. Hífen na formação de palavras com ab, ob, ad, diante de palavras começadas por B, D ou R. Então, ab, digital, ab, renal, ob, rogar. Essas palavras também são de pouco uso corrente aí no português do Brasil, então a gente não precisa se preocupar tanto com elas. Hífen nas palavras compostas que nomeiam animais, plantas, flores, raízes e sementes. Por exemplo, peixe, espada, né? Erva doce, cravo da Índia. Então, nomeou animal, planta, flor, raiz, semente, a gente vai utilizar o hífen porque está nomeando aí um ser. 18ª regra, hífen nas palavras compostas derivadas de nomes próprios de lugares. Tipo assim, ó, a gente tem a cidade de Belo Horizonte. Aí quem nasce em Belo Horizonte é Belo Horizontino. A gente vai ter um hífen aí para formar uma palavra só com hífen, uma palavra composta com hífen. A mesma coisa, quem nasce em Porto Alegre é Porto Alegrense. Então vai ter o hífen aí. 19ª regra, usa-se hífen nos compostos com palavras que tenham bem, como bem-vindo, bem-nascido, bem-educado, bem-humorado. A gente vai ter o hífen aí, então, quando a gente tiver as palavras compostas com a palavra bem. 20ª regra, palavras com hífen separando as palavras lá no finalzinho da frase. Então, você está escrevendo o texto, aí chegou no final, você não dá a palavra inteira, você vai colocar um hífen e terminar a palavra na linha de baixo. Se você separar uma palavra que vai cair exatamente a separação dela em cima do hífen, você vai colocar um hífen na linha de cima, um hífen na linha de baixo e vai continuar a palavra, para marcar que essa palavra é uma palavra composta com hífen. Então, por exemplo, você está escrevendo lá e caiu no micro-ondas, né? Então ficou micro, hífen, ondas.
Se a palavra não for composta e se a separação de sílaba não cair em cima do hífen dessa composta, aí o hífenzinho da separação vai ficar somente na linha de cima. Essas foram então algumas regrinhas aí do uso de hífen a partir da nova ortografia. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma aula um pouco mais técnica, né? Mais cheia de regrinhas, mas vocês podem ir dando pausas no vídeo aí para poder ir anotando as regras e poder utilizar aí no dia a dia de vocês. Ok? Até a próxima aula então, pessoal!